Meu irmão favorito desapareceu por 47 dias e descobri que sua verdadeira identidade era uma mentira. Eu preciso que vocês entendam uma coisa antes de eu começar. Eu amava o meu irmão. Eu amava o meu irmão de um jeito que ia além de sangue, além de obrigação familiar, além de qualquer coisa que eu consiga colocar em palavras. Eu amava meu irmão do jeito que se ama alguém que você passou a vida inteira tentando alcançar. Com admiração, com inveja, com uma devoção silenciosa que nunca foi retribuída na mesma proporção. E é exatamente por isso que o que eu descobri me destruiu. Meu nome é Nathan. Tenho 34 anos. Trabalho como paramédico em Minneapolis, Minnesota, e até o dia 19 de setembro do ano passado, eu achava que conhecia meu irmão mais velho, Ethan, melhor do que qualquer pessoa no mundo. Acontece que eu não conhecia nada, ninguém conhecia. Mas eu estou adiantando as coisas. Deixa eu começar pelo começo, pelo tipo de família que a gente era, ou que a gente achava que era. Meus pais, Richard e Diane, se casaram em 1984, em uma igrejinha protestante em Madison, Wisconsin. Meu pai era contador, minha mãe era enfermeira. Gente simples, classe média, daquele tipo americano que corta a própria grama no sábado, vai à igreja no domingo e acredita que trabalho duro resolve tudo. Eles tiveram 3 filhos. Ethan, o mais velho, nascido em 86. Eu, Nathan, em 90. E a caçula, Sophie, em 93. Ethan foi, desde o dia em que nasceu, o sol ao redor do qual a família inteira orbitava. Não estou exagerando. Não estou sendo dramático. É um fato. Ethan era aquele tipo de pessoa que entra numa sala e muda a gravitação do ambiente. Alto, bonito, carismático, inteligente. Capitão do time de lacrosse no ensino médio. Orador da turma na formatura. Bolsa integral para a Northwestern University, em Chicago. Formatura em finanças com honras. MBA em Wharton. Sim, Wharton, a mesma escola de onde saem CEOs e presidentes. Contratado direto pela Goldman Sachs em Nova York. Promovido 3 vezes em 5 anos. Casado com uma mulher chamada Allison, que parecia ter saído de uma capa de revista. Loira, alta, formada em Harvard Law, advogada de um escritório gigante em Manhattan. Ethan e Allison moravam num apartamento em Tribeca que custava mais do que a casa onde eu cresci. Eles mandavam fotos no grupo da família, jantares em restaurantes com estrela Michelin, viagens para a Toscana, fins de semana em Martha's Vineyard. Minha mãe imprimia as fotos e colocava na geladeira como se fossem desenhos de criança que ela precisava exibir com orgulho. E eu? Eu era o Nathan. Não o Nathan. Eu era o Nathan, o irmão do meio, o que não era brilhante como Ethan, nem adorável como Sophie. Eu era mediano na escola, mediano nos esportes, mediano em tudo. Fiz faculdade comunitária, mudei de curso 3 vezes. Finalmente me formei como paramédico aos 26 anos. 4 anos depois do previsto. Meu pai nunca disse que estava decepcionado, mas o silêncio dele dizia o suficiente. Não me entendam mal. Eu gosto do meu trabalho. Amo, na verdade. Salvar vidas, estar na linha de frente, fazer diferença em momentos de crise. Isso me dá um propósito que nenhum escritório com vista para Manhattan poderia dar. Mas na dinâmica da minha família, minha profissão era tratada como uma curiosidade menor. Nathan é paramédico. Era dito com o mesmo tom com que se diria Nathan coleciona selos. Interessante, querido, mas não é exatamente Wharton, não é? Sophie era a caçula, a bebê da família, e tinha o privilégio que vem com essa posição. Ela era artista, pintava, desenhava, fazia cerâmica, e morava em Portland, Oregon, num estúdio que meu pai ajudava a pagar. Ninguém cobrava dela a mesma excelência que cobravam de Ethan, porque ela era a artista da família, e artistas tinham licença para serem diferentes. Essa era a nossa família. Richard e Diane, orgulhosos. Ethan, o filho dourado. Nathan, o filho funcional. Sophie, a filha artística. Uma família americana normal, com uma hierarquia não dita, mas perfeitamente compreendida por todos. Até que Ethan desapareceu. 19 de setembro. Uma quinta-feira. Minha mãe me ligou às 11 da noite. Isso já era estranho. Minha mãe nunca liga depois das 9. Ela acredita que telefonemas depois das 9 significam tragédia. Nathan, a Allison ligou. Ela não sabe onde o Ethan está. Como assim não sabe? Ele saiu de casa ontem de manhã para ir trabalhar e não voltou. Não atende o celular. Não apareceu no escritório hoje. Ela ligou para todo mundo. Ninguém sabe dele. Ela chamou a polícia? Chamou. Eles disseram que é cedo demais, que adultos desaparecem e voltam. Que provavelmente é uma crise, sei lá o quê. Nathan, eu estou com medo. Eu tentei acalmar minha mãe,
Mas por dentro eu também estava com medo. Ethan não era o tipo de pessoa que desaparecia. Ethan tinha agenda, rotina, compromissos. Ele era o homem mais previsível do planeta. Ou pelo menos era o que eu achava. Liguei para a Allison. Ela atendeu no primeiro toque. A voz aguda, quase histérica. Nathan, graças a Deus, eu não sei o que fazer. Ele simplesmente sumiu. A carteira dele está aqui. O passaporte está aqui. Ele levou o carro e o celular, mas o celular está desligado desde ontem à noite. Vocês brigaram? Não. Quer dizer, não mais do que o normal. A gente tem discutido um pouco ultimamente, mas nada grave. Coisas de casal. Estresse do trabalho. Ele parecia diferente nos últimos dias. Estranho, deprimido, ansioso. Allison hesitou. Aquele tipo de hesitação que diz mais do que qualquer palavra. Allison. Ele não tem dormido bem. Há meses. Eu acordo de madrugada e ele está sentado na sala, no escuro, olhando para a parede. Quando eu pergunto o que está acontecendo, ele diz que está tudo bem. Sempre tudo bem. Mas não está tudo bem, Nathan. Eu sei que não está. Alguma coisa está comendo ele por dentro, e ele não me deixa chegar perto. Desde quando? Desde, eu não sei, 6 meses. Talvez mais. Começou depois daquela viagem que ele fez para Londres em março. Ele voltou diferente, mais fechado, mais distante. Eu achei que fosse jet lag, depois achei que fosse estresse, depois parei de achar qualquer coisa e só comecei a me preocupar. Que viagem para Londres? De trabalho. Goldman mandou ele para uma reunião com um cliente. Ele ficou uma semana, voltou num domingo de noite e não falou comigo até terça. Anotei mentalmente. Londres, março, uma semana. Algo tinha acontecido naquela viagem. Allison, eu vou para Nova York, amanhã cedo. Você não precisa... Eu preciso. Ele é meu irmão. Peguei o primeiro voo de Minneapolis para LaGuardia na manhã seguinte. Sexta-feira, 20 de setembro. Cheguei no apartamento de Ethan e Allison ao meio-dia. O apartamento era exatamente como nas fotos. Enorme, decorado com bom gosto, vista para o Hudson. Mas de perto, fora do filtro das fotos, eu percebi detalhes que a câmera escondia. Uma pilha de correspondência não aberta na mesa da entrada. Louça na pia. Uma garrafa de uísque pela metade na bancada da cozinha. Ethan nunca foi de beber muito. E no escritório dele, que Allison me deixou vasculhar, uma desordem que não combinava com o irmão obsessivamente organizado que eu conhecia. Papéis espalhados, gavetas meio abertas. O computador estava ali, mas quando tentei acessar, precisava de senha. Allison não sabia. Ele mudou a senha do computador há uns 2 meses, ela disse. Quando perguntei por quê, ele disse que era política da empresa. Eu não questionei. Passei a tarde no apartamento procurando pistas. Vasculhei cada gaveta, cada prateleira, cada bolso de cada casaco no closet dele. Allison me observava com uma mistura de gratidão e desconforto. Ela queria que eu encontrasse algo, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que eu poderia encontrar. Às 6 da tarde eu achei. No fundo do closet, atrás de uma fileira de sapatos italianos caríssimos, tinha uma mochila. Preta, simples, de uma marca genérica. Dentro da mochila, um celular pré-pago, daqueles baratos, descartáveis, e um caderno Moleskine preto. Abri o celular primeiro. A bateria estava morta. Pedi um carregador emprestado para a Allison. Ela tinha o mesmo tipo de conector. E enquanto esperava o celular ligar, abri o caderno. E o mundo parou. As primeiras páginas eram números. Colunas e colunas de números escritos na letra meticulosa de Ethan. Datas, valores, códigos que eu não entendia. Parecia uma contabilidade paralela. Entradas e saídas de dinheiro que não correspondiam a nenhuma conta que eu conhecesse. Depois dos números, começavam as anotações. Frases curtas, telegráficas, como um diário de alguém que não tem tempo ou paciência para escrever mais do que o essencial. 14 de março, reunião com V, proposta aceita, sem volta. 2 de abril, primeira transferência, 250k, conta em Zurique. 19 de abril, V, quer mais. Disse que tenho que aumentar o volume, pressão. 8 de maio, Allison perguntou sobre as horas extras. Inventei reunião com cliente de Dubai. Ela acreditou. Até quando? 30 de maio, não consigo dormir, penso no pai. O que ele diria? Ele me chamaria de criminoso. Ele estaria certo. 15 de junho, V mencionou consequências se eu tentar sair. Não sei se é ameaça real ou intimidação. Não quero descobrir. 22 de julho, eu me odeio. Eu fechei o caderno. Minhas mãos estavam tremendo. Olhei para a Allison, que estava na porta do closet, me observando.
O que é isso? Ela perguntou. Eu não sabia como responder, porque o que aquele caderno sugeria era que meu irmão, Ethan, o filho perfeito, o homem de Wharton, o executivo da Goldman Sachs, estava envolvido em algo ilegal, algo grande, algo que envolvia transferências de dinheiro para a Suíça, uma pessoa identificada apenas como V e uma espiral de culpa e medo que aparentemente o consumia há meses. Nathan, o que é isso? Eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Eu não mostrei o caderno para Alison, não naquela noite. Disse que eram anotações de trabalho que eu precisava analisar melhor e ela aceitou porque estava exausta demais para questionar. Ela tomou um comprimido para dormir e foi para o quarto. Eu fiquei na sala com o caderno e o celular pré-pago, tentando montar as peças. O celular finalmente ligou. Tinha poucos contatos, apenas 3. Um salvo como V, outro como M e um terceiro sem nome, só o número. O histórico de chamadas mostrava dezenas de ligações para V nos últimos 6 meses, a maioria curta, de 2 ou 3 minutos. O último registro era do dia 18 de setembro, um dia antes do desaparecimento. Uma ligação de 22 minutos. Eu fiz algo que talvez não devesse ter feito. Liguei para M. Atendeu no quarto toque. Uma voz masculina, grave, com sotaque britânico. Ethan? Christ, Mate, eu estava esperando você ligar. Você está bem? O que aconteceu? Não é o Ethan. Eu sou o irmão dele, Nathan. Silêncio longo. Eu ouvia a respiração do outro lado. Quem é você? Eu perguntei. Meu nome é Marcus. Marcus Webb. Eu trabalho com o Ethan. Na Goldman? Outra hesitação. Não exatamente. Olha, Nathan, eu não posso falar sobre isso por telefone. Onde você está? Nova York. Eu estou em Londres, mas eu posso pegar um voo amanhã. Tem coisas que você precisa saber. Coisas que eu deveria ter te contado antes, mas o Ethan me fez prometer. Todo mundo me faz prometer coisas sobre o Ethan. Chega de promessas. Me conta o que está acontecendo. Não por telefone, sério, isso é complicado e potencialmente perigoso. Me encontra amanhã. Eu mando mensagem com o local. Quando pousar. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o celular pré-pago como se ele pudesse me dar respostas. Não deu. Naquela noite, deitado no sofá de couro do meu irmão milionário, olhando para o teto do apartamento de Tribeca, eu pensei em todas as vezes que invejei Ethan, todas as vezes que me comparei com ele e me achei menor, todas as vezes que meu pai olhava para ele com aquele brilho nos olhos que nunca aparecia quando olhava para mim. E agora, aquele caderno Moleskine no meu colo sugeria que o filho dourado tinha um lado que ninguém conhecia. E em vez de satisfação, aquela satisfação mesquinha que uma parte de mim esperava sentir, eu sentia um medo gelado no fundo do estômago. Porque meu irmão estava desaparecido, e cada hora que passava, a chance de encontrá-lo vivo diminuía. Marcus pousou em Nova York no sábado à tarde. Me encontrou num café no Brooklyn, longe de Tribeca, longe de Manhattan, longe de qualquer lugar onde alguém da Goldman pudesse nos ver. Ele era um homem de uns 40 anos, magro, cabelo escuro começando a rarear, olheiras profundas. Parecia alguém que não dormia direito há muito tempo. Pedimos café, ele pediu um scone que não tocou. Quanto você sabe? Ele perguntou. Achei o caderno e o celular pré-pago. Vi as anotações. Transferências, conta na Suíça, alguém chamado V. Me diz o resto. Marcus esfregou o rosto com as 2 mãos. Tá, tudo bem. O Ethan vai me matar por isso, mas considerando que ele desapareceu e pode estar realmente em perigo, eu acho que a hora de guardar segredos já passou. Ele respirou fundo. Eu sou analista financeiro. Trabalhei com o Ethan na Goldman por 3 anos, no escritório de Londres. A gente ficou amigo. Amigo de verdade, não só colega. E há mais ou menos 1 ano e meio, o Ethan me contou que tinha sido abordado por um cara chamado Victor. Victor Sorensen, dinamarquês, dono de um fundo de investimentos baseado em Copenhague. O que Victor queria? Ele queria que o Ethan, por dentro da Goldman, facilitasse certas transações. Movimentação de dinheiro de clientes específicos para contas offshore. Lavagem, basicamente. O Ethan teria uma porcentagem muito generosa, por cada operação. E o Ethan aceitou? Eu não queria acreditar. Não o meu irmão. Não o cara que decorava regras de compliance como se fossem escrituras sagradas. Não de imediato. Ele recusou no começo. Disse que não se envolvia nisso, que era a linha vermelha, que tinha uma carreira para proteger. Mas o Victor insistiu. E aí... Olha, Nathan, eu não sei todos os detalhes, mas pelo que o Ethan me contou, o Victor tinha informações sobre ele.
Alguma coisa que o Ethan tinha feito no passado, algum erro, alguma irregularidade menor que poderia ser amplificada e usada contra ele. Chantagem. Essencialmente, sim. O Victor deu a entender que se o Ethan não colaborasse, aquela informação chegaria aos superiores dele, ao Compliance, à SEC, e a carreira do Ethan acabaria. Então, ele cedeu. Quando foi isso? A primeira operação foi há cerca de 1 ano. Depois vieram outras. O Ethan ia afundando cada vez mais. Cada transferência era um degrau a mais para baixo, e cada degrau tornava mais impossível voltar. Porque agora ele não era só vítima de chantagem, ele era cúmplice, participante ativo. Se fosse pego, ia para a cadeia. Eu olhei para o meu café. Estava frio. Eu não me importei. E a viagem? Para Londres em março? Foi quando as coisas escalaram. O Victor quis se encontrar pessoalmente. Eu estava lá. Vi o Ethan antes e depois da reunião. Antes ele estava nervoso, mas controlado. Depois... Marcos balançou a cabeça. Depois, ele parecia um fantasma. Me disse que o Victor queria dobrar o volume das operações, que tinha ameaçado a família dele, não explicitamente, mas com aquelas insinuações que pessoas desse tipo fazem. Seria uma pena se a sua esposa soubesse. Seus pais em Madison devem ser pessoas tão boas. Esse tipo de coisa. Meu sangue gelou. Ameaças à família. Meus pais em Madison, Allison em Nova York. E o Ethan não foi à polícia? Ao FBI? A ninguém? Eu sugeri isso, mais de uma vez. Ele disse que não podia. Que no momento em que abrisse a boca, ia se incriminar. Que ia perder tudo. Emprego, liberdade, família, reputação. E para o Ethan? Marcos me olhou de um jeito que mostrava que ele entendia algo fundamental sobre meu irmão. Para o Ethan, a reputação era tudo. Ser o filho perfeito, o profissional impecável, o marido ideal. Isso era a identidade dele. Sem isso, ele não sabia quem era. Eu pensei no meu pai. Na geladeira cheia de fotos, no brilho nos olhos. Então ele fugiu, eu disse. Eu acho que sim. Acho que ele chegou num ponto onde não conseguia mais suportar, nem continuar com o Victor, nem enfrentar as consequências de parar, e desapareceu. Mas para onde? Se eu soubesse, eu estaria lá, em vez de estar aqui tomando café com você. Passei os dias seguintes numa investigação frenética. Liguei para a polícia de Nova York. Eles estavam tratando como desaparecimento voluntário de adulto, ou seja, com prioridade 0. Registrei um boletim de ocorrência mais detalhado, omitindo as partes sobre lavagem de dinheiro porque não sabia como incluí-las sem entregar meu irmão. Liguei para Sophie, em Portland. Ela ficou desesperada, quis largar tudo e vir para Nova York. Eu pedi que esperasse, que ficasse perto dos nossos pais, que ajudasse a manter a mãe calma. Ela concordou, relutante. Liguei para meu pai. Essa foi a ligação mais difícil. Nathan, o que está acontecendo? Meu pai tinha aquela voz que eu conhecia, controlada, racional, de contador que olha para números e espera que eles façam sentido. Eu estou em Nova York procurando o Ethan, pai. A polícia disse que ele provavelmente foi viajar sem avisar. Que homens fazem isso? Crise, de meia-idade ou algo assim? Pai, o Ethan tem 38 anos. Não é meia-idade. Então o que é? Eu hesitei. Pensei no caderno, nas anotações, no Victor. Se eu contasse para meu pai, o mundo dele desabaria. O filho perfeito, o orgulho da família, envolvido com crime financeiro? Isso mataria Richard antes de qualquer infarto. Eu ainda estou investigando, mas eu vou encontrá-lo. Nathan. A voz do meu pai amoleceu de um jeito que me surpreendeu. Cuida do seu irmão. Eu vou, pai. Eu sei que eu nem sempre fui justo com você. Que eu esperava demais do Ethan e de menos de você. Mas eu preciso que você saiba que confio em você. Se alguém vai trazer o seu irmão de volta, é você. Foi a coisa mais sincera que meu pai já me disse. E doeu tanto, quanto se ele tivesse me xingado, porque levou o desaparecimento de um filho para ele finalmente enxergar o outro. No 10º dia de desaparecimento, eu tive uma ideia. Voltei ao apartamento, peguei o celular pré-pago e liguei para o terceiro contato. O número sem nome. Atendeu uma secretária eletrônica, em dinamarquês. Depois, em inglês. Você ligou para o hotel Nyhavn Grand, em Copenhague. No momento não podemos atender. Por favor, deixe uma mensagem. Copenhague. Victor era dinamarquês, o hotel em Copenhague. Eu reservei um voo para o dia seguinte. Não contei para Allison aonde eu ia. Disse que estava seguindo uma pista e que voltaria em poucos dias. Ela aceitou porque não tinha energia para questionar. Ela estava funcionando no automático,
indo trabalhar, voltando, tomando comprimido, dormindo, repetindo. O voo de Nova York para Copenhague levou 8 horas. Cheguei de manhã exausto com uma mochila e nenhum plano além de ir ao hotel. O Nyhavn Grand era um hotel boutique no centro histórico, perto daquele canal famoso com as casas coloridas. Bonito, caro, discreto. O tipo de lugar onde pessoas com dinheiro ilegal se hospedam justamente porque ninguém faz perguntas. Eu cheguei na recepção e tentei a abordagem direta. Estou procurando meu irmão, Ethan Whitfield. Ele pode estar hospedado aqui. A recepcionista, uma mulher jovem, loira, com um sorriso profissional, checou o computador. Não temos nenhum hóspede com esse nome, senhor. Eu esperava isso. Se Ethan estava fugindo, não usaria o próprio nome. E quanto a alguém registrado nas últimas 2 semanas? Americano, 38 anos, 1,85 m, cabelo castanho claro? Senhor, eu não posso compartilhar informações sobre nossos hóspedes. Ele está desaparecido. A família está desesperada. A polícia está envolvida. Ela manteve o sorriso. Eu entendo, senhor. E sinto muito. Mas nossa política de privacidade... Por favor. Eu não estava acima de implorar. Paramédico não tem orgulho. A gente implora para pacientes cooperarem. Implora para motoristas saírem do caminho. Implora para Deus quando a situação é desesperadora. Ele é meu irmão. Eu voei de Minneapolis para cá. Eu preciso de alguma coisa. Algo na minha voz, ou nos meus olhos, ou na minha aparência de quem não dorme direito há 10 dias, deve ter chegado nela, porque o sorriso profissional deu lugar a algo mais humano. Espera um momento. Ela foi até os fundos. Voltou 2 minutos depois com um homem mais velho, de terno, que se apresentou como o gerente. Senhor Whitfield? Sim. Me acompanhe, por favor. Ele me levou a um escritório nos fundos do hotel. Fechou a porta. Sentou atrás de uma mesa impecável. Um homem correspondendo à descrição que o senhor deu esteve hospedado aqui. Chegou no dia 20 de setembro, ficou 3 noites. Saiu no dia 23. Ele se registrou com o nome de James Porter. Esse é meu irmão. Eu tenho certeza. Ele deixou algo na recepção quando fez o check-out. Pediu que fosse guardado caso alguém da família viesse procurar. Ele disse, e eu estou citando literalmente, meu irmão mais novo vai aparecer. Ele sempre aparece. O gerente abriu uma gaveta e me entregou um envelope. Eu abri ali mesmo, na frente dele. Dentro, um cartão-chave de hotel e um bilhete escrito à mão. Nathan, se você está lendo isso, significa que fez o que eu sabia que faria. O cartão é do Hotel and Residence Bellevue, em Berna, Suíça. Quarto 508. Eu preciso de você, mas preciso que venha sozinho. Não traga a Alison, não conte para o pai. Eu confio em você. Sempre confiei, mesmo quando não demonstrei. Peguei um voo de Copenhague para Berna no mesmo dia. Não dormi, não comi. Funcionava na pura adrenalina do medo e da esperança misturados. Berna é uma cidade bonita, medieval, organizada, cercada de montanhas. O tipo de lugar onde você imagina que nada de ruim acontece. O Hotel Bellevue ficava de frente para os Alpes, um prédio elegante do século XIX. Usei o cartão-chave no elevador. 5º andar, porta 508. Bati, esperei. A porta abriu. E lá estava ele, meu irmão, o filho dourado, o homem de Wharton e Goldman Sachs, Ethan Whitfield. Mas não era o Ethan que eu conhecia. Esse Ethan estava magro, não saudável magro, mas doente magro. Barba por fazer, olheiras roxas, roupas amarrotadas. O quarto atrás dele estava uma bagunça de papéis, laptops, copos de café e embalagens de comida de room service. Ele me olhou e fez algo que eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Ele chorou. Não chorou discretamente, elegantemente, como faria o Ethan que eu conhecia. Chorou feio. Chorou com soluços e com o rosto contorcido e com os ombros sacudindo como um terremoto. Eu o abracei. Ali, na porta do quarto 508, no 5º andar de um hotel suíço, eu abracei meu irmão mais velho pela primeira vez desde que éramos crianças. E ele se agarrou em mim como se eu fosse a última coisa sólida num mundo que estava derretendo debaixo dos pés dele. Me desculpa, ele repetia. Me desculpa, me desculpa, me... desculpa. Eu estou aqui, eu disse. Eu estou aqui. Levou horas para Ethan se acalmar o suficiente para conversar. Eu pedi comida, forcei ele a comer, forcei ele a tomar água. Ele parecia alguém que estava de pé por pura teimosia. Me conta tudo, eu disse, sentado na poltrona do quarto enquanto ele estava na cama, encostado na cabeceira. Do começo. E ele contou.
A mesma história que Marcos tinha me dado, mas do ponto de vista de dentro. Da perspectiva de quem estava afundando. Ethan me contou que o erro original, a irregularidade menor, que Victor usou como chantagem, tinha sido uma operação financeira no início da carreira dele que cruzou uma linha ética. Não exatamente ilegal, mas numa zona cinzenta que, se exposta, destruiria sua reputação e possivelmente resultaria em investigação interna. Eu estava tentando impressionar, ele disse, com a voz crua. Tentando provar que era o melhor. Sempre tentando provar. Para o pai, para os chefes, para todo mundo. E naquela zona cinzenta, eu fiz escolhas que não deveria ter feito. Victor descobriu. Victor era o tipo de pessoa que colecionava erros alheios como moeda de troca. E quando precisou de alguém dentro da Goldman para facilitar suas operações, usou essa informação como alavanca. Eu podia ter dito não, Ethan continuou. Podia ter ido ao compliance, confessado o erro antigo, aceito a punição. Mas eu não consegui, porque se eu confessasse, tudo ia desmoronar. O emprego, o casamento, a imagem que o pai tem de mim. Eu ia deixar de ser o Ethan que todo mundo admirava e virar o Ethan que cometeu crimes. E eu não sabia existir sem ser aquele Ethan. Então você continuou. Continuei. E cada operação me afundava mais. Até que há umas semanas, o Victor exigiu algo que eu não podia fazer. Uma transferência tão grande e tão explícita que seria impossível esconder. Eu disse que não faria. Ele disse que se eu não fizesse, ele ia até a SEC, até o FBI, até a minha família, e ia destruir tudo. E aí você fugiu. Eu não fugi. Eu vim aqui resolver. Resolver como? Ethan apontou para a mesa coberta de papéis. Nos últimos 47 dias eu compilei tudo. Cada transação, cada e-mail, cada mensagem, cada rastro de papel que conecta Victor às operações. Eu estava usando as minhas habilidades, finalmente usando para algo certo, para construir um caso completo contra ele. E contra mim. Contra você? Sim. Eu vou me entregar, Nathan. Eu já contactei o escritório do FBI em Zurique. Eles têm uma unidade de crimes financeiros aqui. Eu vou entregar tudo. O Victor, as operações, as contas offshore. E eu vou me incriminar no processo, porque é a única maneira de acabar com isso. Você vai para a cadeia. Provavelmente. Mas eu vou sair do outro lado como uma pessoa real. Não como o personagem que eu criei. Não como o Ethan perfeito que nunca existiu. Ele me olhou nos olhos. Nathan, eu passei a vida inteira interpretando um papel. O filho exemplar, o profissional brilhante, o marido impecável. E por baixo disso tudo, eu estava morrendo. Cada elogio do pai era um peso a mais. Cada promoção era mais uma corrente. Eu construí uma prisão com troféus e diplomas e ninguém percebeu, porque a prisão era bonita. Eu percebi, eu disse. E quando disse, percebi que era verdade. Eu sempre soube que algo estava errado com Ethan. Sempre senti que aquela perfeição era frágil demais, polida demais, como porcelana que brilha, mas pode estilhaçar a qualquer toque. Mas eu nunca disse nada, porque na nossa família, a perfeição de Ethan era um artigo de fé. Questioná-la seria heresia. Eu sei que você percebeu, Ethan disse. Você é a única pessoa que sempre me olhou com um pouco de desconfiança. Todo mundo olhava com admiração. Você olhava com curiosidade. Como se tentasse entender o truque. E eu sempre tive medo de que você descobrisse. Medo de mim? Medo de que você visse que o irmão que você tentava alcançar não era real, que era uma fachada, e que por trás dela tinha um cara assustado, inseguro e desesperado por aprovação. Igualzinho a você, Nathan. Exatamente igual. Só que eu escondia melhor. Eu fiquei em Berna por 5 dias. Ajudei Ethan a organizar os documentos. Liguei para um advogado criminal internacional que Marcos recomendou. Um sujeito de Dublin chamado Liam O'Connor, especialista em crimes financeiros, que voou para Berna no dia seguinte e assumiu o caso. Liam avaliou a situação com a frieza de quem já viu dezenas de casos parecidos. Seu irmão fez merda, ele disse sem rodeios. Mas o fato de ele estar cooperando voluntariamente, de ele ter compilado as evidências por conta própria e de Victor tê-lo coagido inicialmente, tudo isso trabalha a favor dele. Eu não posso prometer nada, mas consigo negociar uma redução significativa, talvez 18 meses, talvez menos, com bom comportamento. 18 meses. Meu irmão na cadeia por 18 meses. Aquele pensamento me dava náusea. Mas quando olhei para Ethan, vi algo que não esperava. Alívio. Como se 18 meses de cadeia fosse preferível a mais um dia vivendo a mentira.
No quarto dia em Berna, eu liguei para Allison. Ethan estava ao meu lado, ouvindo, mas não conseguia falar. Eu contei tudo, cada detalhe. Ouvi Allison do outro lado da linha passar por todas as fases: confusão, negação, raiva, choro, silêncio. Ele está aí? Ela perguntou finalmente. Está. Me passa ele. Eu entreguei o telefone para Ethan e saí do quarto. Fiquei no corredor por 40 minutos. Quando voltei, ele estava sentado no chão, o telefone no colo, olhando para a parede. Ela vai me deixar, ele disse. Ela disse isso? Não, mas eu sei. Você não sabe de nada, Ethan. Você pensou que sabia tudo. Sobre você, sobre os outros, sobre como o mundo funciona. E estava errado sobre quase tudo. Então talvez esteja errado sobre isso também. Ele me olhou e, pela primeira vez em 47 dias, pela primeira vez em anos talvez, ele deu um sorriso genuíno. Quando você ficou tão esperto? Eu sempre fui. Você estava ocupado demais, sendo perfeito para notar. Ethan se entregou ao FBI em Zurique no dia 4 de novembro. 47 dias depois de ter desaparecido. A negociação levou meses. Victor Sorensen foi preso em Copenhague em janeiro, com base nas evidências que Ethan compilou. Mais 4 pessoas foram indiciadas. 2 na Goldman, um em Londres, um em Liechtenstein. Ethan recebeu uma sentença de 14 meses numa prisão federal de segurança mínima em Connecticut. Ele entrou em março. Meu pai dirigiu de Madison até Connecticut para a audiência. Ficou sentado na primeira fileira, com a mesma expressão impenetrável que eu conheço desde a infância. Quando o juiz leu a sentença, eu olhei para ele e vi algo que nunca vou esquecer. Meu pai, Richard Whitfield, contador aposentado de Madison, Wisconsin, homem que nunca mostrou emoção em público, baixou a cabeça e chorou. Depois da audiência, no estacionamento, meu pai me puxou de lado. Nathan. Pai, eu errei com vocês dois. Pressionei o Ethan demais. Esperava demais. Pus ele num pedestal tão alto que quando ele caiu quebrou tudo. E com você eu errei ao contrário. Esperava de menos, elogiava de menos, enxergava de menos. Pai, não precisa... Precisa sim. Eu olhei para o Ethan a vida inteira e vi o filho que eu queria ter sido. Inteligente, bem-sucedido, admirado. E olhei para você e vi... Eu não sei. Vi alguém que eu não entendia. Alguém que escolheu salvar vidas em vez de fazer dinheiro. Que escolheu ser útil em vez de ser impressionante. E eu era burro demais para perceber que isso é mais valioso do que qualquer coisa que o Ethan conquistou. O Ethan é uma boa pessoa, pai. Ele errou, mas... Eu sei que ele é. Mas ele é uma boa pessoa que se perdeu tentando ser quem eu queria que ele fosse. E a culpa disso é mais minha do que dele. Meu pai me abraçou. Ali no estacionamento do Tribunal Federal em Hartford, Connecticut, debaixo de uma chuva fina de março, o homem que nunca me abraçava me segurou tão forte que eu senti seus ossos. Allison não deixou Ethan. Pelo menos não imediatamente. Ela visitava todo mês. Levava livros, notícias, fofocas do escritório de advocacia. Mas eu via nos olhos dela a mesma luta que vi nos olhos de tantas esposas ao longo desses meses. A luta entre o amor e a traição, entre ficar e ir embora, entre a pessoa que ela casou e a pessoa que existia de verdade. No mês 6, ela me ligou. Nathan, eu preciso ser honesta com você, porque não consigo ser honesta com ele ainda. Fala. Eu não sei se consigo continuar. Não por causa do crime. Não por causa da cadeia. Mas porque eu sinto que fui casada com um estranho. 15 anos, Nathan. 15 anos com alguém que eu não conhecia de verdade. Ele escondia tanto. Não só o Victor, mas a insegurança, o medo, a pressão, tudo. E eu olho para trás e me pergunto. Algum momento foi real? Algum jantar, alguma viagem, alguma noite juntos foi ele de verdade? Ou era sempre o personagem? Eu pensei por um momento. Allison, eu sei exatamente como você se sente. Porque eu passei 34 anos achando que conhecia meu irmão, e não conhecia. Mas aqui vai o que eu aprendi. O fato de ele ter interpretado um papel não significa que tudo era falso. Significa que ele estava perdido. E pessoas perdidas ainda amam. Só amam de um jeito confuso, torto, insuficiente. Isso é o bastante? Eu não sei. Isso é algo que só você pode decidir. Allison ficou. Pelo menos até agora. Ela e Ethan estão em terapia de casal. Por videoconferência, enquanto ele cumpre o resto da sentença. Se vai funcionar, eu não sei. Mas eles estão tentando. E às vezes tentar é o máximo que a gente pode fazer. Ethan, sai em maio. Daqui a 3 meses.
Ele me liga toda semana da prisão. Ligações de 15 minutos cronometradas, com aquele barulho de fundo de vozes e portas metálicas. Na última ligação, ele me disse algo que eu guardo como um talismã. Nathan, eu estava pensando em quando a gente era criança. Lembra daquela vez que eu caí da árvore no quintal e quebrei o braço? Eu devia ter uns 10 anos. Você tinha 6. Lembro. Você gritou tanto que a vizinha chamou a polícia. Mas antes de todo mundo chegar, antes da mãe, do pai, dos vizinhos, você já estava ali. Você tirou a camiseta e amarrou no meu braço como se fosse uma tipóia. Você tinha 6 anos e já estava fazendo trabalho de paramédico. Eu ri. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas você estava ali. Esse é o ponto. Você sempre esteve ali. E eu passei a vida inteira olhando para frente, para a próxima promoção, o próximo objetivo, a próxima máscara. E nunca olhei para o lado para ver que tinha alguém ali o tempo todo, pronto para segurar os pedaços quando eu quebrasse. Sempre. Eu sei. E eu sinto muito por ter levado 38 anos e uma cela de prisão para perceber isso. Antes tarde... Não termina essa frase. É cafona demais até para mim. Eu ri. Ele riu. E por 15 minutos cronometrados, numa ligação de prisão federal com barulho de fundo e conexão ruim, 2 irmãos que passaram a vida inteira se desencontrando finalmente se encontraram. Meu pai tirou as fotos da geladeira. Todas elas. Os jantares com estrela Michelin, as viagens para a Toscana, os fins de semana em Martha's Vineyard. No lugar, colocou uma foto nossa de quando éramos crianças. Ethan, eu e Sophie, no quintal da casa em Madison, cobertos de lama, sorrindo como se o mundo fosse simples e bom e seguro. Minha mãe achou que ele estava exagerando. Richard, não precisa punir o menino. Não estou punindo ninguém, Diane. Estou lembrando do que importa. Sophie pintou um quadro para Ethan. Um retrato abstrato dele, todo em tons de azul e dourado, que ela mandou para a prisão e que ele pendurou na parede da cela. Ele me disse que é a única coisa bonita naquele lugar. Marcos continua em Londres, mas vem nos visitar sempre que pode. Ele e Sophie começaram a se falar com uma frequência suspeita. Eu ainda não comentei nada, mas estou de olho. E eu? Eu continuo em Minneapolis. Continuo sendo paramédico. Continuo fazendo turnos de 12 horas, atendendo emergências, salvando vidas quando possível e segurando mãos quando não é. Mas algo mudou. Não sei explicar exatamente. É como se o desaparecimento de Ethan e tudo que veio depois tivesse ajustado alguma coisa dentro de mim. Uma lente que estava desalinhada a vida inteira e que finalmente entrou em foco. Eu passei 34 anos me comparando com meu irmão e me achando menor. E agora eu olho para a minha vida. O apartamento simples, o carro usado, o trabalho que paga as contas, mas não compra apartamento em Tribeca. E vejo algo que Ethan, com todo o dinheiro e sucesso dele, nunca teve. Autenticidade. Eu sou quem eu sou. Sem máscara, sem personagem, sem fachada de porcelana. Eu sou o Nathan que amarra camisetas em braços quebrados e dirige de Minneapolis a Copenhague e de Copenhague a Berna, atrás de um irmão perdido. E isso, eu finalmente entendo, não é mediocridade. É a coisa mais corajosa que eu já fiz. Ethan é o filho que todos queriam ser. Eu sou o filho que aparece quando ninguém mais está olhando. E quando ele sair em maio, eu vou estar lá, na porta da prisão. Sem câmeras, sem plateia, sem aplausos, só eu, só ele e a estrada para casa. Se eu pudesse dizer uma coisa para quem está lendo, não confundam sucesso com integridade. A pessoa mais brilhante da sala pode ser a mais perdida. E a pessoa que parece comum, mediana, invisível, essa pode ser a única com os pés no chão firme o bastante para segurar todo mundo quando o chão dos outros desmorona. Eu sei porque eu sou essa pessoa. E levei a vida inteira para ter orgulho disso.